E aí pessoal, tudo bem? Estou começando mais um vídeo hoje e hoje a gente vai fazer a instalação de uma multimídia no Mitsubishi Lancer. É uma central multimídia Android de 10 polegadas que nós vamos estar trocando aqui no nosso Lancer HL. Então deixa eu mostrar aqui para vocês a nosso painel e nossa multimídia. Então tá aqui o painel do nosso Mitsubishi Lancer HL 2016. Essa aqui é a multimídia original dele, né? Então ela é uma multimídia simples, que ela é baseada em Windows CE. E pelo fato de ser Windows CE, ela acaba sendo um pouco limitada. A gente não consegue instalar basicamente nenhum tipo de aplicativo e tal. E a gente só tem algumas funções, que nem função rádio, função mídia, que é USB, Bluetooth, pareamento Bluetooth com celular, DVD, ele tem leitor de CD e DVD. E GPS, só que é um GPS bem desatualizado, é um GPS de 2016. Então, se a gente entrar aqui no GPS, a gente tem uma visualização bem desatualizada, bem atrasada para os dias de hoje, né? Então a ideia é fazer o que? Soltar essa multimídia fora e substituir por esta aqui. Então eu vou pegar aqui para dar uma mostrada aqui para vocês. Essa aqui é uma multimídia que eu importei da China e ela tem 10.1 polegadas. E eu comprei só multimídia na China e comprei a moldura aqui no Brasil, no Mercado Livre. Eu vou estar deixando os links do que eu comprei para fazer a instalação dessa multimídia aqui embaixo, logo na descrição do vídeo. Então, se tiver interesse em fazer a compra, vai estar os links ali. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, que nós estamos no dia 11 de agosto de 2023 e nessa data nós estamos passando pela transição da cobrança do imposto das importações da China. Então eu consegui trazer essa central da China, eu fui taxado nessa central, ela passou na alfândega e foi taxada. E eu paguei R$65 de taxa. Só que foi uma questão de sorte. Tem gente que compra e não é taxado, como tem gente que compra e é taxado. Eu fui no valor de R$65, que eu não considero um valor alto, mas eu poderia ter sido taxado em um valor mais alto. Então, se você está vendo esse vídeo em outra data e tem outras definições sobre a importação da China, eu sugiro que dê uma avaliada se vai valer a pena ou não. Então vamos lá, para a gente fazer a desmontagem aqui do painel, eu já comecei pela lateral. Então a gente tem um acabamento aqui, esse acabamento ele é fixo por um parafuso que fica na parte inferior, né, aqui. Então soltando esse parafuso a gente consegue sacar essa peça fora, né. Ela é na verdade o parafuso é aqui por baixo, aqui atrás do porta-luvas. Soltando esse parafuso aqui a gente consegue sacar esse acabamento e a gente ganha acesso a esse outro parafuso aqui, que é desse black piano aqui do painel, certo? Então ao soltar esses parafusos aqui a gente consegue sacar esse black piano, e isso aqui é apenas com travas. Isso aqui dá um pouco de medo, mas ele acaba soltando bem facilmente. Então a gente vem aqui, já soltou praticamente tudo. E agora a gente tem acesso à parte da moldura da multimídia original. Aqui a gente vai ter que fazer algumas alterações, porque como a gente vai precisar trocar a moldura, né, por causa que o display é maior, a gente vai ter que trazer esses botões aqui para a moldura nova, né? Então a gente vai ter que desparafusar aqui, são 3 parafusinhos Phillips. E para sacar a moldura original, ela é apenas com trava, ela não tem nenhum parafuso fixando a moldura no painel do carro. Então se a gente vir aqui e a gente dar uma forçada, a gente vai conseguir soltar a moldura do painel. Só que como tem umas travas, ele é um pouco mais difícil e com uma mão é pior ainda. Ok, soltei esse lado aqui e agora eu faço a mesma coisa do outro lado. Ok, solto também. E aí agora a gente tem que ter um pouco de cuidado aqui na parte de cima, que ele também tem algumas travas, certo?
Deixa eu desligar a multimídia aqui. Tá desligada. E aí, soltando isso aqui, deixa eu soltar aqui rapidinho, eu já volto aí com o vídeo. Só tirando fora essa moldura. Aqui tirar pra cima, porque ele tem as travas aqui em cima, né? Então puxar pra cima e daí tu vai conseguir ter o acesso. Vamos lá, painel removido, né? Então nós temos uma moldura aqui removida. E agora a gente vai ter que fazer a transferência desses direcionadores de ar. Então a gente tem os direcionadores de ar aqui, né? E esses caras aqui a gente vai ter que passar para a moldura nova. A gente tem algumas travas. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês no vídeo. Consigo. Então a gente tem duas travinhas aqui, tem mais uma trava aqui, outra trava ali. Então a gente vai ter que soltar essas travinhas devagarinho, com certo cuidado. E aí, soltando isso aqui, a gente vai conseguir tirar fora o direcionador de ar para a gente estar instalando na moldura nova, que ela tem os mesmos encaixes, né? Só que ele vem sem o direcionador de ar. E a gente também vai precisar dessas travinhas brancas que ficam aqui no painel. São as travas que realmente travam a moldura no painel, certo? Então eu vou estar removendo essas pecinhas aqui. Só pegar com uma chave de fenda aqui devagarinho, a gente consegue puxar elas para fora, certo? Então eu vou fazer a transferência dos direcionadores de ar e dessas travinhas brancas para a nossa multimídia nova. Vamos lá, pessoal, continuando aqui a montagem, né? Então eu tô com as travas, né, e os difusores de ar no lugar, né? Então eu já coloquei aqui na moldura nova. É só questão de ter cuidado, uma chavezinha de fenda, um pouquinho de paciência e dá tudo certo. Os encaixes são perfeitos, não tem do que reclamar aqui dos difusores de ar principalmente, né? Então ficou certinho, justinho, não ficou folga, não ficou nada. E agora a gente vai falar um pouco da parte elétrica. A central antiga está aqui, ela está no lugar ainda. Ela ainda é fixa por 4 parafusos, então um aqui, outro aqui embaixo e mais 2 do outro lado, certo? Então a gente vai fazer a remoção dela e aí a gente vai ter o acesso ao chicote traseiro, certo? Então eu vou desmontar essa central aqui, vou desparafusar ela fora, vou soltar o chicote e eu explico para vocês o que eu vou fazer. Já antecipando, né? A multimídia ela vem original com chicote padrão, né? Então a gente tem aqui um chicote que ele é padrão, ele vem até com umas marcações aqui de antena, Ki-1, iluminação. Então ele tem algumas marcações aqui, mas o manualzinho vem detalhado certinho qual cor faz o que. Então a gente tem toda a descrição dos fios, né? E uma coisa que eu tive que fazer, porque assim eu não queria cortar o chicote original do carro, porque ele tem um chicote proprietário, né? E aí eu não quis ter que fazer o corte desse chicote porque não é legal, né? Então qual foi a minha ideia? Pegar e comprar um adaptador. Eu comprei um adaptador. Esse cara aqui, na verdade, é um adaptador que eu comprei no Mercado Livre. E ele é um adaptador do conector da Mitsubishi para conector ISO. Então é aquele conector quadradão, 16 vias, que é o padrão aí da maioria dos carros, né? Que é o mais comum, vamos dizer assim. Então o que eu fiz? Eu comprei um conector desse, cortei fora aquele conector ISO, tirei ele fora, e aí eu fiz a emenda do chicote do carro, que é esse adaptador, para o chicote da multimídia. Eu fiz aqui uma emenda, né? Tudo com termo retrátil, né? Para ficar bem feitinho, todos os fios soldados, e aqui não tem muito erro. Os que são de cor, que tem a listra, por exemplo, o branco com preto, esse cara aqui ele se refere a um par de alto-falante. O cinza com preto é outro par de alto-falante. E eles casam certinho a cor com o da multimídia. Então é basicamente ligar tudo cor com cada cor. Aí aqui eu ainda fiz a ligação do amarelo, que é o positivo. Fiz a ligação do vermelho, que é o pós-chave. Fiz a ligação do azul, que vamos dizer, um sinal de antena, que é tipo um sinal
de pós-chave da multimídia, que serve para ligar um som, alguma coisa assim, né? Eles chamam de remoto. E aí eu também tive que fazer a ligação do controle do volante. Então a gente tem aqui um fio mais fininho, que é esse cara aqui. A gente tem o par, eu vou até mostrar com mais detalhe isso aqui. Então a gente tem aqui o par, que é esse branco, que ele é um branco um pouco mais fino, e esse vermelho um pouco mais fino. Eles ficam aqui do lado do fio vermelho do pós-chave, certo? Esses dois caras aqui são os caras que vão controlar nossos botões do volante, que são esses botões aqui, né? Então volume mais, volume menos, passa música e retorna música, e o mode, que é para trocar os modos da multimídia, né? Então o que eu fiz aqui? O branco eu liguei aqui no fio do negativo, que eu vou estar ligando lá na carcaça. E o vermelho eu liguei no fio Key 1 da multimídia, certo? E aí depois dentro da multimídia a gente vai ter que fazer a configuração desses botões. Aí lá a gente vai ensinar ele que quando aperta X botão, ele vai fazer X função, certo? Aqui você já deve ter reparado, eu adaptei um ventilador, porque a multimídia ela vem sem o ventilador, né? Então a minha ideia foi instalar um ventilador aqui por cima, e ele está ligado aqui no pós-chave. Então quando ligar o pós-chave, o ventilador vai ligar junto. Porque eu vi relatos dessas multimídia, delas esquentarem muito. Então a minha ideia era colocar esse ventilador para conseguir dar uma refrigerada no sistema, certo? Aqui a gente ainda tem um conector, que é o conector de antena do GPS. Então ele é um conector aqui da antena. Aqui a gente tem o conector de antena de rádio, que vem aqui. Aqui a gente tem um outro conector. Esse conector aqui é da entrada de vídeo da câmera de ré, certo? Então eu vou estar fazendo a instalação da câmera de ré no meu carro, porque o meu carro já tem a câmera de ré instalada. Não é original, mas o antigo dono fez a instalação, e eu vou estar transferindo só a câmera de ré para essa multimídia aqui. E a gente vai ter que usar esse cabo aqui, que é o da câmera, que é o RCA, e vamos ter que estar usando ainda esse fio que vem do chicote principal ali, que é o back, que se refere ao fio da luz de marcha ré, certo? Então a gente vai ter que fazer a ligação lá dentro ainda desses dois caras, e ainda a gente vai ter os cabos USB que estão aqui, que são, um deles é esse aqui. Então a gente tem o USB, que é um cabinho, e a gente vem com ele aqui. Ele só tem uma posição que ele encaixa, que é nesse de 4 pinos. Deixa eu tentar dar um foco. Então se a gente olhar aqui, ele tem 4 pinos, a gente vai encaixar ele ali, certo? A gente tem mais uma USB que vai encaixada no lado aqui, e aí eu vou encaixar essas duas USB e vou passar aqui para dentro do porta-luva. Então eu vou soltar fora essa multimídia, e aí eu vou voltar para mostrar para vocês a parte elétrica ali dentro. Muito bem, pessoal, soltei a multimídia original fora, né? Então quando a gente pode ver, a gente tem alguns chicotes aqui. Esse aqui é o chicote principal, que é o que a gente vai estar ligando aqui na nossa central, né? Então ele vai encaixar aqui. Nós temos esse conector aqui, que é o fio que vai no GPS, do GPS original do carro. Isso aqui a gente pode seguir e tá tirando esse módulozinho GPS. A gente tem aqui o fio da antena de rádio, que vai na nossa multimídia. E aqui a gente tem ainda um outro conector, que esse conector aqui foi adaptado pelo antigo dono, que foi o conector da câmera de ré, certo? Então esse aqui a gente vai estar tirando fora, e a gente vai estar usando esse fio RCA aqui, e esse fiozinho vermelho que vem junto, que é o sinal da lâmpada de ré. Beleza? Ainda tem mais um cabo que geralmente fica conectado aqui, mas eu já acabei tirando numa outra oportunidade, que é esse cabo aqui. É um cabo que ele passa aqui por dentro e vem aqui nessas gavetinhas. Então a gente tem uma gavetinha aqui e ela tem um buraco. Nesse buraco aqui, ela vem essa caixinha aqui, que é a caixinha onde vem o USB e a entrada auxiliar da multimídia original, certo?
Então eu tirei fora esse cara aqui porque eu não vou estar usando ali dentro. É muito ruim, tu não consegue deixar um pendrive e fechar a gavetinha, né? Então eu vou estar tirando isso aqui e vou passar o USB aqui para dentro do porta-luva, certo? Então só para constar aqui que tem mais esse cabo aqui na multimídia original, que também não tem necessidade porque ele é só USB e entrada auxiliar, beleza? Agora eu vou estar desmontando essa parte da câmera de ré que estava no meu carro para estar ligando na parte nova. Antes disso eu acho ainda eu vou conectar o conector aqui e vou ver se vai funcionar tudo, né? Se a central vai ligar, né? Vai que não liga, não adianta eu ficar perdendo muito tempo. Para fazer a ligação, né? Aqui a gente tem um negativo direto no conector. Então o negativo vem no conector. Esse adaptador que eu comprei aqui, ele não veio negativo aqui. Então como a gente pode ver, não tem fio preto. Ele veio com fio preto solto. Então a gente vai ter que pegar esse fio preto e ligar na carcaça. A gente tem alguns parafusos ali. Então eu vou estar soltando um daqueles parafusos e colocar esse olhãozinho lá para a gente ter o negativo. Beleza? Vou fazer essa ligação do negativo. Vou conectar esse cara aqui e a gente vai ver a multimídia ligada aqui pela primeira vez no carro. Vamos lá, pessoal, encaixei a central aqui mais ou menos, ela ainda não está travada, né? Mas eu conectei o cabo do chicote, conectei a antena do rádio e conectei aquele polo negativo na carcaça, né? Então vamos fazer um teste aqui, vou estar ligando a ignição aqui, fazendo a ligação do primeiro estágio, que é o ACC, e aí já temos a nossa tela, nossa belíssima tela aqui do Android, né? Ele já foi aqui direto pro rádio porque eu estava testando para ver se ia funcionar, né? Então eu tenho aqui a função de rádio, né? Eu tenho os volumes aqui, volume mais. Então legalzinho, funcionando, perfeito. A única coisa que eu tenho que fazer agora é fazer a configuração dos botões do comando do volante, que ainda tem que dar uma estudada aí como é que eu vou fazer. Os fios já estão ligados, mas eu vou ter que dar uma estudada para ver qual vai ser a jogada ali para fazer isso. Beleza? Agora eu vou fazer a ligação dos fios da câmera de ré para a gente estar testando a câmera de ré. Beleza? Então até daqui a pouco vou estar fazendo a ligação daquele fio do back lá, que é o fio da câmera de ré, e o fio RCA. E aí passar os cabos de USB aqui para dentro e fechou daí. Aí está pronta a nossa instalação elétrica e mecânica também, né? Porque teve bastante alteração. Então, pessoal, para eu concluir o vídeo aqui, quero mostrar aí a instalação concluída, né? Já fiz todo o fechamento dos acabamentos aqui, né? E multimídia instalada. Vocês podem ver que a interface ela já está diferente da parte anterior do vídeo. Isso por causa que eu já fiz a instalação de uma nova launcher. Que aquela launcher que vem junto é uma launcher muito simples, né? Aí eu queria uma launcher um pouco mais esteticamente bonita e mais personalizável, né? Então eu baixei a Gamma Car Launcher. Ela é gratuita por 30 dias, depois de 30 dias você pode estar fazendo a aquisição dela pelo Play Store, né? E aí ela custa em torno de R$13 ali. E instalação concluída, né? Tem a chave aqui, então eu estou na posição ACC. Se eu desligar aqui, ela desliga. E virando aqui, ela já volta para onde ela parou. Ela tem uma memória interna que ela acaba gravando, né? Como que ela estava no último estado e ela volta nessa posição. Aqui daí nós temos as funções, né? As barrinhas. Deixa eu baixar o volume aqui para nós não tomar um direito autoral aqui. A questão de rádio. Então ela tem aplicativos e você configura esses aplicativos de acordo com aqueles botões, né? Então a gente tem aqui o rádio. Os controles do volante estão funcionando. Então se eu vir aqui apertar o mais do volume, então eu já tenho o volume aumentando lá, né? Aqui eu consigo trocar as estações, voltar, e o botão Mode, né? O botão Mode eu configurei para ele voltar para a tela de início. Então quando eu aperto o botão Mode,
ele volta para a tela de início. É uma opção, né? Na verdade isso é tudo programável. Então, para a gente fazer as configurações dos botões do volante, a gente tem que entrar nas configurações da multimídia. A gente puxa aqui, a gente tem as opções. E a gente vai vir aqui em Car Setting. Aqui em Car Setting ele vai mostrar várias configurações. E eu até acho interessante, para quem tiver interesse aí, dar uma olhada mais a fundo. Mas a gente vai vir aqui na aba de aprendizagem de volante. E aqui eu vou configurar conforme eu quero. Então a gente pode ver aqui, eu vou até dar uma aproximada, a gente tem os botões de retrocede e avança, volume mais, volume menos, e o botão mode aqui, na verdade a casinha, que é o home, eles estão com uma flechinha de certinho, que são os botões que eu configurei. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no botão, por exemplo, retroceder, e ele vai pedir para eu manter pressionado o botão que eu quero configurar. E aí ele configura o botão que eu cliquei lá no volante, certo? Vou fazer o do avança para vocês estarem vendo. Então vou clicar aqui e vou vir aqui no avanço do volante, certo? Então a programação é feita dessa forma e depois ele já está funcionando. Aqui a gente tem algumas outras opções de configuração, né? Se você quiser entrar nas configurações do Android, então a gente tem uma aba aqui, configuração do Android, e a gente entra na configuração como se fosse um celular mesmo, né? Vou dar um foco aqui que tá. E aí aqui a gente tem algumas observações que a gente pode ver, né? Armazenamento interno, eu estou com 39% usado, né? A gente tem bloqueio de tela e coisa que acaba não sendo usado na multimídia, né? Mas a gente consegue vir aqui configurar, por exemplo, redes Wi-Fi, né? Eu estou com a minha rede aqui conectada, né? A rede aqui da minha casa. Dados móveis a gente não consegue, né? O que eu já fiz também? Peguei meu celular, roteei o Wi-Fi aqui para multimídia, né? Então, quando você quiser, você pode estar fazendo essa configuração. Beleza? Vamos voltar lá para o início. Eu quero mostrar aqui a parte do Agama, né? Que a gente tem algumas configurações. Por exemplo, Maps, né? Eu configurei aqui uma aba Maps. Eu uso o Google Maps para fazer a minha localização, né? Pode usar o Waze, pode usar qualquer tipo de aplicativo. E aqui no Agama você consegue configurar isso aí, né? Então, se eu clicar em cima do Maps, ele dá o botão de navegação 2, onde eu consigo alterar o ícone, o nome que vai aparecer aqui, que está aparecendo no Maps, e o aplicativo que ele vai abrir. Então, se eu clicar em aplicativo, ele vai me abrir todas as opções que eu posso estar configurando ali no botão, né? Então, eu tenho configurado como o Google Maps. Uma vez feito isso, ele configura esse aplicativo. Então, a hora que eu vim aqui clicar em Maps, ele vai abrir a localização do Google Maps, certo? E isso eu fiz com todos os botões do início, né? Então eu tenho aqui o Maps, eu tenho aqui música, que eu tô abrindo o Deezer, né? Temos também aqui Bluetooth, que é quando eu quero fazer o pareamento de um celular, por exemplo. Então eu consigo vir aqui parear. Tenho também uma aba aqui do Car Scanner, que eu tenho aquele ELM327, então eu consigo conectar a minha multimídia com a central do carro, né? E eu consigo monitorar algumas informações, certo? Isso aqui são alguns aplicativos, né, que dá para instalar, e assim, é uma central multimídia de 2 GB de RAM, né? Então a gente tem que saber que ela não vai ter a mesma capacidade de processamento que um celular que tem 6 GB de RAM, por exemplo. Então a gente tem que saber que tem limitações de hardware. Mas em questão de uso diário, eu achei muito bom, tá me atendendo muito bem a multimídia. Só que é aquela coisa, ela é uma multimídia de 2 GB de RAM, tem que saber que ela vai demorar um pouco mais para abrir o aplicativo, ela vai ser mais lenta do que um celular de hoje em dia. Até porque o preço dela é em torno de R$ 400, né? Então, que celular hoje que se compra com R$ 400? Praticamente
nenhum, né? Novo nenhum. Então fica aí o vídeo aí da instalação e configuração aqui da multimídia, né? E se tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer dica, ideia ou melhoria aí de performance, se alguém tiver aí e souber o que fazer para deixar a central mais fluida, né? Então eu gostaria que deixasse nos comentários. E se gostou do vídeo, se o vídeo foi útil para alguma coisa, se ajudou a como fazer a instalação de uma multimídia no Lancer, então por favor deixa o like, compartilhe o vídeo e até uma próxima. Com certeza trarei mais coisas aí sobre o Mitsubishi Lancer.